A graça e a paz, mais uma vez, da parte do nosso Senhor Jesus. Primeiro áudio falamos sobre a liberdade cristã e agora no nosso segundo áudio vamos estar falando o quê? Sobre o véu. O véu se rasgou concernente a Jesus Cristo. Nós temos que entender, irmãos, a palavra. Isso é falta de uma hermenêutica aplicada, uma exegese conceituada. Ou seja, nos capítulos 11 a 16, o uso do véu. O que era o véu? Era um costume naquela época. As mulheres cobriam a cabeça em público. O véu significava que a mulher vivia sob os cuidados do pai e do marido. Apenas as prostitutas andavam com a cabeça descoberta. Então, irmãos, o uso do véu é uma coisa que existe até hoje nos nossos dias. Ou seja, tem igrejas que a mulher usa véu, baseado na igreja de Coríntios, na cidade de Corinto. Ou seja, no capítulo 11 do 1 ao 16 fala sobre o uso do véu. Mas o uso do véu era que a mulher ela estava sob os cuidados do marido e do pai. Então, irmãos, quem andava com a cabeça descoberta, quem era? Era as prostitutas. Se na cidade de Corinto, as mulheres andavam sem cobrir a cabeça, sem o véu, ela era tida como prostituta. Então é a mesma coisa quando falamos da liberdade cristã. As pessoas falam assim, eu não vou mais usar o véu porque eu já sou liberto em Jesus Cristo. Mas era um símbolo. Por que, irmãos? É importante a gente salientar isso, porque há uma confusão muito grande. As pessoas confundem óculos santo, na realidade, no Antigo Testamento, até nos países orientais, era uma forma de se expressar. Quando a Bíblia nos fala que Jonatas amou Davi, era o amor filos, o amor de amizade. Temos o amor eros, que é um amor sexual, de um interesse sexual. E o amor ágape, o amor vindo da parte de Deus. E voltando à cidade de Corinto, ou seja, a igreja de Coríntios, tinha esse costume sobre usar o véu. Hoje nós já não temos, mas existe igreja que tem como RI, ou seja, regra interna, ou seja, pratica o uso do véu como uma doutrina. Isso é uma coisa, isso é um costume local, irmãos. Não é um mandamento de Paulo, é um costume local. Porque como eu expliquei, se você for nos países do Oriente Médio, se cumprimenta com um beijo no rosto. Mas aqui nos países ocidentais, ou seja, aqui na América do Sul, é um sinônimo do quê? De homossexualismo. Se você passar na rua e beijar um homem no rosto, as pessoas vão ter a pessoa como um homossexual. Entenderam? Então, essa que é a diferença. Existem muitas coisas que, até nos dias de hoje, as pessoas têm como uma regra, como uma doutrina. Por exemplo, a mulher não pode falar porque é vergonhoso que a mulher fale em público. Isso é uma forma de interpretação, porque o profeta Oséias fala, no capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então é por isso que hoje as pessoas se levantam contra a teologia, a correta interpretação da palavra de Deus. Então, no tocante, Coríntios estava cheia de prostitutas. E algumas mulheres na igreja entenderam erradamente que, ao aceitarem a Cristo, tornavam-se livres, inclusive da autoridade de seus maridos e de seus pais. Por quê? Quando as mulheres da igreja de Corinto, ou seja, da igreja de Corinto, na cidade de Corinto, quando elas se convertiam ao Evangelho, elas usavam o véu, mas quando aceitaram Jesus, falaram assim,
eu não vou mais usar o véu porque eu sou livre de marido, sou livre de pai, sou livre da lei. Então, irmão, isso é um perigo, porque na cidade de Coríntios havia muita prostituição, tanto carnal como espiritual, porque existia muitos ídolos na cidade. Por isso eles começaram a frequentar os cultos com a cabeça descoberta, que escandalizavam os demais irmãos, que escreveu ensinando que as mulheres crentes devem ser cuidadosas em suas inovações para não trazer escândalos aos descrentes. Né, irmão? Interessante falar que as mulheres estavam usando a cabeça descoberta e isso estava causando escândalos para as pessoas descrentes. A pessoa falava assim, mas a pessoa é prostituta porque ela descobriu a cabeça, ela tirou o véu. Então nada mais que isso, irmãos, nada mais, é um mandamento local, entenda. Não é uma doutrina que Paulo ensinou, é um mandamento local da cidade de Corinto. É interessante notar que os hábitos de cobrir a cabeça nos cultos públicos, ainda observando nos poucos grupos cristãos, é imitação dos costumes antigos, mas que deve ser mantido é o princípio de não causar escândalo no culto ou à igreja. Ou seja, para não causar escândalo nos cultos e na igreja. Então, muitas pessoas, ela usa da graça para fazer uma graça, para libertinagem. Então, se o ensinamento foi esse, sobre o uso do véu, a pessoa tem que manter para que o quê? Para não que cause escândalo tanto para os cristãos como para os não cristãos. Amém?